Começando mais um Falha de Cobertura e mesmo com a vitória, o Mirassol ainda corre risco de Sul-Americana. Renato Gaúcho avisou que o Fluminense ia perder e o Fluminense perdeu. Que técnico! Boa notícia para a medicina. Depois de várias rodadas sem lesão, o Neymar desencanta no departamento médico do Santos com edema na coxa. Medicina é ciência. E em São Januário, Dorival escala reservas do Corinthians para fazer frente ao time do Vasco, que só tem reservas. E na Libertadores, o Inter faz uma festa linda para comemorar uma vitória antes de ser derrotado pelo Flamengo. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. A sua visão aí sobre a derrota do Fortaleza em casa pro Mirassol. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. O Fortaleza vem numa fase desesperadora, craque Daniel. O Fortaleza aí tá despencando na tabela. E eu tenho informações que um torcedor do Fortaleza, nesse último jogo, saiu do estádio chorando, craque Daniel. Saiu do estádio chorando. Não, e a gente acompanhou, Serginho, jornalistas e influenciadores do Fortaleza reverberando essa derrota pro Mirassol e também desesperados com a eliminação da Libertadores. Eles diziam o seguinte: o Fortaleza do ano passado venceria esse Vélez. Olha o nível que chega a análise dos analistas do Fortaleza. Exatamente. Agora, a gente não sabe também se o Vélez do ano passado perderia para o Fortaleza do ano passado. Ou se o Vélez do ano passado venceria o Fortaleza desse ano. Difícil saber. Quando você entra nesse nível de análise, Serginho, é difícil até de você ficar preso, de repente, no seu próprio raciocínio e não conseguir sair mais. É por isso que o torcedor do Fortaleza, muitas vezes ele sai chorando do estádio. O Fortaleza, Serginho, ele está numa espiral de péssimas notícias, infelizmente. É eliminação da Libertadores, é derrota pro Mirassol em casa e agora, essa semana mesmo, mais uma notícia difícil, notícia de que o seu ex-atleta, o Davi Luiz, ele convidou a amante para um trisal e ela recusou, Serginho. Situação difícil. Então, eu acho que o Davi Luiz, né, ele é um atleta que ele, em 2014, ficou famoso no Brasil inteiro por escolher esperar, né, sexualmente falando, mas aparentemente esperou demais e agora precisa recuperar o tempo perdido, Serginho. Exatamente. Agora, eu fico feliz, craque Daniel, em ver o Davi Luiz fazendo as pazes com o passado, craque Daniel. Isso eu fico feliz. Sim, fazendo as pazes com o passado, sim, né? Uma pessoa que ficou muitos anos, muitas décadas da vida virgem, acaba tendo que dar essa corrida a mais aí, começar a fazer sexo com duas pessoas ao mesmo tempo, só que ele também está tentando fazer as pazes com o futuro, Sérgio. Isso eu achei um pouco mais inteligente, porque não tem como saber como são os aplicativos de paquera e de adultério no chip, Sérgio. Que é onde ele está. Então, ele inteligentemente, quando ele ainda estava no Brasil, ele optou por acumular o maior número de traições ainda em território nacional, para chegar tranquilo, para render bem no futebol chipriano. Com certeza. E aqui, chipriense, o chipriáquio. E aqui, craque Daniel, a gente tem a responsabilidade de não corroborar. Palavra nova, Serginho. Palavra nova. Uso correto. Com adultério, craque Daniel. A gente não pode corroborar com adultério. Mas o importante é que, diante da negativa aí da amante, né, pro trisal, ela não quis, o atleta, eu achei que ele reagiu na hora e ali de forma correta, Daniel. Eu vendo as mensagens... Você fez uma análise dos prints do Léo Dias, Serginho? Eu tenho print, eu tive acesso aos prints. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, é sua amiga. Primeiro ele falou isso, é sua amiga, não é minha, é sua amiga. Depois ele disse, acabou a história. E ele encerrou com o seguinte, servir o senhor é o caminho. Então ele deu uma palavra. Davi Luiz. Ele não xingou, ele não fez nada, ele falou, é sua amiga. Não esperneou. Acabou aqui, tentei, não deu certo. Tudo bem.
sou sensato, sou maduro, sou racional. Exatamente. E vou seguir meu ritual Servir religioso tranquilamente. Servir o Senhor é o caminho. Bom, o fato é que agora, o problema é que o Davi Luiz ficou sem Trizal, o Fortaleza ficou sem o Davi Luiz e o clube segue no Z4, Serginho. Então, infelizmente, eu tenho que dizer aqui que o Fortaleza tem problemas mais sérios para enfrentar. Não, Daniel, tem outra ausência aí. Outra ausência importante no Fortaleza, que a gente não comentou ainda, é do atleta Daverson, Daniel, que foi demitido, e aí até uma informação, ele agora está livre no mercado. E reverência demais pro Fortaleza, Serginho, o Daverson? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Então, se algum clube aí, sem medo de reverência, estiver buscando um profissional, a hora é essa. Uma pena aí que o elenco do Dança dos Famosos já está fechado, né? Porque o Daverson ia cair como uma luva naquele plantel ali. Eu não sei se você sabe, o Daverson, ele dança qualquer ritmo, cara. O fato é que a diretoria do Fortaleza tem que ser racional nesse momento e não pode culpar nem o Daverson, nem o Davi Luiz e nem a moça que recusou o Trizal. E nem o senhor pai que está no céu por essa situação. O momento agora é do Fortaleza buscar novos culpados, Serginho. Com certeza. Até para a torcida, do Fortaleza, saber identificar qual o veículo que ela tem que apedrejar. Até para não cometer nenhuma injustiça, até porque hoje os veículos são todos muito parecidos. Você não tem... As cores são parecidas, mas todo veículo é cinza. Mas a diretoria do Fortaleza já está se mexendo, tá? A diretoria do Fortaleza já está se mexendo e orquestrou um complexo plano anti-rebaixamento que consiste no seguinte. Vendo que o técnico Vojvoda estava rolando num barranco desgovernado rumo à Série B, o clube enviou esse profissional para o Santos e não comunicou nada a eles. Aí que está o detalhe. Aí que está o planejamento. Não falou nada. Entra nesse avião, Vojvoda, pega esse avião aqui e siga seu trabalho, normalmente. E agora, se tudo der certo, o técnico que é estrangeiro vai demorar muito para compreender a situação que está acontecendo e deve implementar a sua filosofia de trabalho no Santos e rebaixar o Santos em vez do Fortaleza. Não, e o Santos também é praia, né, Daniel? Talvez o Vojvoda nem perceba que trocou de clube. E outra coisa, enganar estrangeiro, Serginho, é uma tradição nossa aqui no nosso país, é milenar, Serginho. Então vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. Certeza. Eu vi o jogo, Daniel. Eu vi o jogo Fortaleza 0, Mirassol 1, e do jeito que o Fortaleza tá jogando, eu acho que o Fortaleza vai ter que mandar mais gente pro Santos, tá? Mas já mandou, tá? Porque não tá adiantando. Não, já mandou. De omissão não podemos acusar os dirigentes do Leão. Junto com o técnico Vojvoda, o Fortaleza mandou 2 auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiros e um psicólogo, Serginho. Só me preocupa um pouco essa questão do psicólogo, porque talvez seja o caso de arrumar um psicólogo para esse psicólogo, porque ter que lidar com a psique do Neymar deve ser perturbador e mentalmente muito desgastante. Eu temo pela saúde mental desse profissional da saúde mental. Mas eu tenho esperança, entendeu? De assim que eu conquistar meu doutorado, né, e também me aperfeiçoar na leitura, se conhecendo mais palavras, a minha esperança é de um dia eu abrir um jornal, como eu estou fazendo aqui, e eu ler lá. Na praia? Classificados, na praia, eu ler lá a seguinte frase: vendo o Batmóvel em ótimo estado, pouco uso e PVA ainda não pago. Nesse dia a gente vai saber que esse profissional da saúde mental do Fortaleza, que foi pro Santos, contra a vontade dele, finalmente adultizou o nosso menino Ney, craque Daniel. Bahia 2, Santos 0. Jogo que contou com a presença do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, na capital baiana. E ele, antes da partida, recebeu uma camisa do Bahia das mãos do técnico Rogério Ceni e depois, na saída do estádio, teve o seu braço pintado de timbalada por um artista de rua que cobrou 10 mil euros pelo trabalho. Belíssimo trabalho. Então, temos que valorizar esses profissionais. É difícil fazer aquela pintura. E em campo, o Santos não sentiu a ausência do Neymar e perdeu normalmente para o Bahia por 2-0. Mas aí, cara, Daniel, a gente tem que também fazer justiça, porque o Neymar, ele ficou de fora, não foi só pelo cartão, mas também por contusão, cara, Daniel. Olha só como esse profissional, né, o Neymar, se cuidou ali de todas as formas para não ter nenhum risco de jogar, e aí ele pôde comparecer ao aniversário do filho dele, cara, Daniel. E depois dizem que o Neymar não é um bom pai. Parabéns pela altitude, Neymar! Parabéns por mais um ano de vida, Davi Luca novo! Mas, Serginho, você acha o seguinte, podem criticar o Neymar como quiserem. A gente até aqui, às vezes, a gente critica também. Quando tem que criticar, a gente critica. Mas não podemos negar que ele é muito comprometido com eventos familiares.
caso aí do aniversário do filho, é aniversário da irmã, é carnaval, são boates em geral, cruzeiros. O Neymar é comprometido. Comprometido, mas é que no caso da irmã, entendeu? Eu acho que chega a ser um pouco estranho. Porque ele nunca perdeu um aniversário da irmã. Não importa em que parte do mundo ele esteja, entendeu? O que reforça aí uma teoria lançada aqui pelo Fala de Cobertura. A gente já fez sempre dizer. uma super reportagem sobre isso, de que a irmã do Neymar talvez seja o próprio Neymar, entendeu? O próprio Neymar que realiza o sonho ali, em outro perfil do Instagram, né? De incorporar a blogueira Rafaela Santos. Quer dizer, a gente não pode julgar. Serginho, quem nunca sonhou em ter longos e sedosos cabelos, botar uma maquiagem maravilhosa, cílios postiços, um biquíni rosa-choque cavado e se divorciar do Gabigol, Serginho? Quem nunca sonhou com isso só pode estar morto por dentro, Serginho. Com certeza. Comentarista de comentário. Os primeiros comentários, Serginho, que a gente separou, falam do Santos. A gente tem lido muitos comentários, cara. Eu, inclusive, tenho aprendido muitas palavras novas. É assim que você exercita a sua leitura, Serginho? Uma das formas. Tem várias formas. Eu leio muita placa de trânsito também. Qual é a sua placa de trânsito preferida, Serginho? É uma que tem uma seta. Você andou lendo essa placa? Eu. O primeiro comentário que eu vou ler aqui, Daniel, é do @Danielo Liveira, 35. Só um segundo. Não. É porque tá escrito, é um arroba, então tá escrito tudo junto, né? Não é Danielo Liveira. Deve ser Danielo Oliveira. Não é isso? É @Danielo Oliveira. 35. Nome Danielo Oli, sobrenome Veira. Mas não tem nome Danielo ali. Tem nome Danielo. Daniel Olive. Às vezes é russo. Daniel Olive Eira. Ou Dan e Elo Oliveira. 35. Mas não dá pra saber. Agora, o que ele disse é o seguinte, abre aspas. O nome Davi Luca Novo revela a possibilidade de Neymar ter perdido o filho numa balada. Entendeu? E aí, provavelmente, por isso que ele botou esse aqui é o... Aí arrumou um outro. Arrumou outro e falou, esse é o Davi Luca Novo. Não tem que pensar num outro nome. Já o Ele gosta muito desse nome. E o @Caverna Brasil, 1168, ele diz o seguinte, abre aspas, sobre esse mesmo tema. Davi Luca Novo é o novo filho dele, que tem o mesmo nome do outro Davi Luca, e aí ele ficou com preguiça de pensar um outro nome, porque ele tem muito filho, e ele botou esse nome, Davi Luca Novo. Vai ter uma hora, se o Neymar continuar nesse ritmo de paternidade, vai ter uma hora que não vai ter nome mais. Né? Não vai ter nome suficiente no mundo, ou na Bíblia, para batizar os filhos dele. Ele vai ter que partir para essa coisa de novo. Agora dois. Valendo. Final, é esse. Vale esse. O GL Pedrosa 021, a mensagem dele, ele fala sobre o seguinte, a gente, no programa passado, chamou a atenção de uma situação perigosa, que é o seguinte, o torcedor do Vasco tem que torcer não só para o Vasco permanecer na primeira divisão, mas também para o Santos permanecer na primeira divisão. Porque o Santos é peça importantíssima no rendimento do Vasco. Com certeza. E aí ele falou o seguinte, vocês desconsideram a possibilidade muito real dos dois, Santos e Vasco, se enfrentarem no ano que vem na segunda divisão. Ou seja, isso implica no seguinte, o torcedor vascaíno se o plano do Fortaleza der certo, com o Vojvoda no Santos, o Santos começar a cair para a segunda divisão, o torcedor do Vasco tem que começar a torcer, não para o Vasco ficar, mas para o Vasco cair. Com certeza. O Vasco tem que seguir o Santos, onde o Santos for, Serginho. Eles não podem ficar em divisões separadas, senão eles não vão se encontrar nunca mais. Agora tem outra mensagem, Serginho, do Heitor Lima 10. Então, o Heitor Lima 10, ele abre aspas e falou o seguinte. Ou será que é Heitor Lima? Heitor Lima. Vanderlei Luxemburgo aceitou treinar Neymar no Santos. Fecha aspas. O problema só é que não foi revelado quem treinará os outros 10 jogadores. Talvez o Santos, nesse momento, isso aqui acho que foi antes de fechar com o Vojvoda, antes do Fortaleza enviar o Vojvoda. Né? Talvez o Santos estivesse pensando em ter um treinador para cada atleta, Serginho. Com certeza. Ou um treinador pro Neymar e um outro para os demais atletas. O Neymar, Serginho, o que ele está fazendo ali no Santos, deve ser difícil treinar porque é uma função diferente, né? Ele está jogando uma função, às vezes, de presença VIP, que ele faz nos jogos. Às vezes ele está usando o Santos de prevent sênior, também que você tem que ter um outro tratamento com o jogador. Então,
tem que ser um treinador, vamos ver como o Vojvoda vai sair, mas tem que ser um treinador com muita sensibilidade. Agora, o maior problema dessa coisa aí de você aceitar, do Vanderlei Luxemburgo, qualquer pessoa, aceitar um convite para um evento para o qual você não foi convidado, isso é muito problemático, Serginho. Porque é muito fácil você aceitar o convite, o problema é se certificar de que estão te convidando. O Romarinho, outro dia mesmo, aceitou um convite para ir para o Corinthians, sendo que ninguém convidou. E agora tá parado. E o atleta ficou numa situação muito difícil. Mensagem sobre o Grêmio, Serginho, vamos ler? Temos uma mensagem sobre o Grêmio. Mais de uma. Mais de uma. A primeira é do arroba Brunoldo, que deve ser aí um Bruno Haroldo, alguma coisa assim, né? E aí ele só escolheu o Brunoldo. E a mensagem diz o seguinte: talvez seja interessante investir no tricolor, colocando o Mano Menezes numa cápsula do tempo, debaixo da arena do Grêmio, com um contrato apenas corrigido pela inflação, aguardando. Quando estivermos preparados, ele poderia facilmente eclodir como uma cigarra e treinar o Grêmio do amanhã. Então ele está falando aí dessa condição que a gente já vem comentando. Ele fica aguardando ali, até que a sociedade esteja intelectualmente preparada para receber os seus ensinamentos. Exatamente. Num futuro. Exatamente. Receber os ensinamentos do Mano Menezes, que estão muito à frente. E esse momento não é agora. Não é agora, com certeza. Não é nem nos próximos 10 anos. E aqui o arroba o Rafael Porto, ou Ora Fael Porto, ele fala que o Grêmio já está enfraquecendo os times da Série B que ele deve enfrentar no ano que vem. Isso é planejamento, craque Daniel. Realmente. A gente, quando a gente abordou o Grêmio no programa passado, a gente até estranhou. Por que o Grêmio ele está enfraquecendo não apenas os times adversários diretos da Série A, mas também os da Série B? O Rafael Porto abriu nossos olhos. E já está sabendo que deve disputar essa competição, já está enfraquecendo. Com certeza. Os clubes antes da sua chegada. E os torcedores do Grêmio, Serginho, é até bom a gente falar do Grêmio agora, eles reclamaram muito antes do programa passado que a gente não falava nunca do Grêmio. Que não falava. Mas as pessoas têm que entender, Serginho, que a gente estava estudando o Grêmio. A gente não vai aqui falar qualquer coisa. A gente estava tentando entender o Grêmio e não é fácil. Tentando entender o trabalho do Mano Menezes, o treinador do futuro. Não são tarefas fáceis, Serginho. Porque, Daniel, nem os próprios jogadores do Grêmio entendem o Grêmio. E eles estão lá todo dia. Tanto é que você vê que o time está completamente desorientado e recentemente eu ouvi de um profissional da imprensa dita especializada, gaúcha, de que o time do Grêmio luta pelo meio de tabela. Ele não luta para ponta, nem para baixo, ele luta pelo meio da tabela. Ó, falta de orientação. Ele tá ali querendo o quê? Tentando a todo custo ali escapar da Sul-Americana? Não dá para entender. Muitos times são rebaixados numa tentativa de fugir da Sul-Americana. Que às vezes você não consegue fugir para cima, você tem que fugir para baixo. Bom, e o fato é, Serginho, agora que a gente denunciou aqui esse esquema maquiavélico do Grêmio, agora que nós sabemos que se ninguém tomar uma atitude no futebol brasileiro, se os clubes não se unirem, se a CBF não fizer nada, em breve, muito em breve, todo o time brasileiro terá um pouquinho de Grêmio, Serginho. Olha o panorama. E agora os torcedores do Brasil não conseguem mais dormir em paz. Falando de dormir em paz, Daniel, durante a semana, o Grêmio anunciou que estava contratando um, abre aspas, meia misterioso. Notícia aí que caiu como uma bomba entre os atletas profissionais que estão aí sem clube, todos aterrorizados com a possibilidade de serem esse atleta. Quem mandou essa mensagem foi o amigo do Falha de Cobertura, o arroba Gamorinho. Então, infelizmente, é um amigo que a gente não conhece. Vasco 2, Corinthians 3. Um jogo entediante, Serginho, como era de se esperar, mas o que me chamou a atenção foi na coletiva após a partida que o Dorival Júnior, ele estranhou a pontuação atual do Corinthians. Ele disse o seguinte: estranha é a pontuação que nós temos. Pois é, cara, é difícil, né? Porque difícil acompanhar o raciocínio do Dorival. O raciocínio do Dorival. Assim, pelo visto, alguém informou para ele que o Corinthians está com 25 pontos. E aí o Dorival falou: não, pelas minhas contas, a gente está na Libertadores. Então, assim, você não sabe se é uma coisa de grau do óculos ou de um entendimento pouco claro ali de como funciona uma tabela, quantos pontos vale uma vitória. Às vezes ele não sabe disso. Às vezes o Corinthians ganha um jogo, ele põe 7 pontos. O Corinthians empate, ele põe 4, perde, ele põe 2. Sem óculos de manhã, olhou uma tabela, leu ali Cruzeiro, achou que é Corinthians.
pode ser. Então o Dorival tá achando que ele tá com a gordura pra queimar e tá fazendo experiências, que ganhou com o Corinthians. Isso explicaria muita coisa, né, Serginho? E agora, o Vasco, no caso do Vasco, o Vasco perde mais uma vez em casa pro Corinthians. Agora, a torcida do Vasco não precisa se preocupar, porque a diretoria, ela já vem se mobilizando. Então, por exemplo, agora o clube vai continuar mandando alguns dos seus jogos em outras cidades. Assim, tudo indica que o time não deve mais perder em São Januário tão cedo. Serginho, a torcida do Vasco é uma torcida nacional. É uma torcida imensa. O Vasco é gigante e tem torcida em todo o país. Nada mais justo que o clube faça esse planejamento de perder seus jogos em outras cidades, em outros estados, Serginho. Para que o vascaíno, de cada canto desse país, tenha a oportunidade de acompanhar bem de pertinho uma derrota do seu clube de coração. A gente só precisa ver se fora do Rio a torcida do Vasco mantém a identidade de São Januário, né, cara? Porque ontem, por exemplo, enquanto o Diniz xingava os atletas, a torcida xingava o Diniz. E talvez até o próprio técnico Diniz também xingava o Diniz. Porque ele é muito exigente. É muito exigente. E a pessoa xingar a si própria em voz alta, Serginho, denota que é um profissional responsável. Com certeza. Que está querendo se cobrando. Dar o seu melhor, se cobrando. Denota uma maturidade impressionante. E a estabilidade emocional do Diniz lembra muito a do técnico palestrante motivacional e dono de escola de inglês, Bernardinho, Serginho, que na beira da quadra do vôlei gostava de gritar palavrões enquanto socava o próprio crânio e mordia a própria roupa para transmitir entusiasmo, responsabilidade tática e serenidade para suas atletas. Belo paralelo, cara. Realmente muitas semelhanças. E a única diferença que a gente tem que ressaltar é que os times do Bernardinho ganhavam, né? Acho que essa diferença aí é só um detalhe. Mas fora isso, acho que ele e o Diniz têm tudo a ver. De fato, por incrível que pareça, realmente fiquei um pouco surpreso, o Diniz ali, totalmente descontrolado, vermelho, salivando e xingando os jogadores na beira do campo, não ajudou o Vasco a vencer o Corinthians. O que me causou realmente curioso, chamou bastante atenção, porque todo mundo sabe que a melhor maneira de você conseguir o que você quer é ficar berrando palavrão, Serginho. Todo mundo sabe disso. Qualquer criança que já se viu obrigada a se atirar no chão de um supermercado, esperneando para conseguir que a mãe comprasse um sorvete sabor Danoninho, sabe disso, Serginho. Sabe disso. Agora, tem uma coisa. A gente não pode culpar esse profissional. O Vasco ontem jogou, e a gente alertou isso, o Vasco ontem jogou desfalcado do Santos, cara, que deu do outro lado do campo. Isso dificulta muito o esquema do Diniz. Não encaixou. Não tem como você fazer 6 gols. Não houve um encaixe. Você não tem como você conseguir os 3 pontos. A gente tentou avisar lá atrás, num outro programa, que o Vasco gastou os seus gols. Ia ter dificuldade nos próximos jogos. E daí? Derrota de 2-0 pro praticamente rebaixado Juventude. E agora, derrota pro Corinthians em casa. Partida em que o Vasco gastou mais 2 gols à toa, Serginho. 2 gols! Uma derrota, pra quê? Já tava 3-1. Aos 49 do segundo tempo, o Atlético foi e fez um gol. Aí você fala pra ele, pra que você fez esse gol? Nesse jogo? Tem jogo, ele não sabe que tem jogo na semana que vem? Ele não sabe. Ou seja, o que a gente disse que ia acontecer, mais uma vez aconteceu. E quem são os comediantes agora? Sul-Americano. Tem tido coragem de acompanhar essa competição, Serginho? Mais ou menos, cara. Tem jogo que eu acompanho, tem jogo que eu não acompanho, que eu fico com medo. Agora, eu acompanhei o jogo do Galo, cara. Tem um jogo do Galo que passou pelo Godoy Cruz, pela Sul-Americana, vitória importante. O time Godoy Cruz é um clube tradicional, que tem uma história muito bonita, que provavelmente é a história de um cara que foi fundar um time e na hora de registrar botou o próprio nome, Godoy Cruz. Eu me chamo Godoy Cruz, então meu clube vai se chamar Godoy Cruz. O nome completo desse clube é Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba. Pois é, ele nem botou o nome dele todo, então. É semelhante o que aconteceu na fundação do conjunto musical Bon Jovi. Interessante. Agora, o problema, Serginho, é que o Atlético, numa situação dessa, quando você vai enfrentar esse clube, o Atlético não sabia se estava jogando contra um conjunto de rock idoso, contra um nome de praça, né? Poderia ser uma praça, inclusive, o adversário, ou contra um clube de futebol. É difícil, nessa situação, nessas circunstâncias, você se preparar taticamente. É um desafio muito grande, então parabéns ao Atlético pela classificação. Libertadores! Acompanhou Inter e Flamengo, Serginho? Com certeza. Acompanhei um jogo que começou de forma muito interessante, parecia que alguém tinha vencido o The Voice.
ali no Beira-Rio, né? Encheram o estádio de papel picado. Mas depois até foi trazido ali um profissional especializado, que eu achei também muito interessante, um profissional especializado em soprar papel picado, cara, para fora do gramado. Então, enfim, aí o Internacional deu um verdadeiro show antes da partida, um show difícil, né, para a mente humana compreender, mas um show, cara, com certeza um show. De repente eles queriam retardar ou até mesmo impedir que o jogo começasse, mas tem uma coisa, né? É papel picado, né, Serginho? Não é Césio 137, não são fezes de pombo, que são fezes extremamente tóxicas, não podem ser inaladas e nem digeridas. Então dá pra você simplesmente jogar correndo por cima, Sérgio. É papel. Não é papel. Não tem risco de um atleta ingerir aquilo por acidente. O que é isso? A imprensa ficou tratando o caso como se fosse o 11 de setembro. E eu digo mais, as pessoas têm mais o que fazer no dia seguinte. O torcedor do Internacional tem que dormir cedo. Pra ser humilhado no trabalho no dia seguinte, logo pela manhã, Serginho. Tem que botar o jogo pra acontecer. Não tinha jogador, cara, preocupado ali em perder a primeira comunhão do filho biológico no dia seguinte. Isso pode acontecer. Olha aí. Normalmente, primeira comunhão, eles marcam quinta-feira. Mas pelo menos o Carlo Ancelotti, que também estava nesse estádio, ele que estava em Salvador, também estava em Porto Alegre. Ele quer conhecer o Brasil. Ou então ele está espalhando sósias pelo país, porque realmente ele está no sul, está no norte, impressionante, no nordeste, impressionante. Agora, pelo menos ele pôde conhecer de perto o trabalho do profissional soprador de papel picado, e quando começou o jogo, ele pôde entender por que o Inter não queria que o jogo começasse. Agora a gente não pode, cara, deixar de lembrar da vida marinha ali do Rio Guaíba, né, ali do lado, que com certeza a essa altura está lutando pela vida, cara, Daniel, com a chuva de papel picado, com certeza alguma tartaruga ali está tendo dificuldade em respirar, não só a tartaruga, como diversos outros animais com risco de extinção, cara. Força para eles aí. Por mais que o papel picado seja inofensivo, para uma tartaruga pode machucar. Você fazer uma dieta que se consiste exclusivamente de ingerir papel picado talvez não seja ideal para um animal. Ainda mais esse metalizado, cara. Esse metalizado é perigoso. Todo mundo sabe, que se eles quisessem realmente resolver esse problema, é só você colocar uma pessoa cheia de eletricidade estática, deitada no chão, e pedir para que ela saia rolando por cima do papel picado. E ela vai atrair todo aquele papel, e depois é só você retirar aquela pessoa e se certificar de que ela está conseguindo respirar. Com certeza. Qualquer youtuber tem esse vídeo aí da eletricidade aí, do negócio. Você falou da caneta, cara. Destaques! O meu destaque para esse jogo foi o trabalho do técnico Felipe Luiz, que foi um trabalho importante. A imprensa chegou a destacar ali que o jogo demorou muito para começar, que os jogadores, inclusive, já poderiam ter esquecido da pré-eleição dos técnicos, já não saber o que tem que fazer em campo, qual é a posição onde tem que jogar. E assim... Em quem tem que fazer gol? Exatamente. Então é difícil, inclusive, você emocionar um Bruno Henrique, duas vezes na mesma noite. Para você já emocionar ele uma vez já é difícil, para emocionar duas é praticamente impossível. Então... Parabéns ao Felipe Luiz, cara. Inclusive o Bruno Henrique jogou bem. Parabéns, ele jogou bem. É um atleta que a gente até destacou no programa passado, que joga bem, porque ele não sabe que competição que ele disputa, ele não sabe que esporte ele pratica, talvez, ou que categoria que ele sai. Ele não sabe nem quantos anos ele tem, Serginho. Por isso que ele tem essa carreira tão longeva. Ele corre como se ele tivesse 18, mas talvez ele ache que ele tenha. Bom, então, legal aí que, no fim das contas, o Felipe Luiz fez um bom trabalho, mesmo com o excesso de papel picado, porque esse papel picado, Serginho, ele é feito, não sei se você sabe, ele é um papel extremamente tóxico, feito de plástico com alumínio. Então, isso se fosse pelo menos no Allianz Parque, ia até melhorar o gramado. Com certeza. Então, uma pena que foi talvez jogado no estádio errado, mas por outro lado foi bom, porque o Gabigol não é mais atleta do Flamengo, ia ser difícil explicar pra ele que ele não estava numa boate, Serginho. Foi bom você falar em Gabigol, Greginho, porque no sábado o Inter enfrentou o Cruzeiro. Só que o Inter estava desfalcado, porque o profissional colorado que taca papel picado, ele não viajou para Belo Horizonte. E assim, o Inter não teve alternativa a não ser jogar a partida no horário, e aí 2-1 para o Cruzeiro. Jogar as partidas é sempre uma alternativa perigosa para esse Internacional, Serginho. Com certeza. Eu não recomendaria. Mas eu não acredito, também, que os supermercados Cruzeiro, eles iam se abalar, com papel picado. Porque toda inauguração de filial de supermercado tem papel picado, eles estão acostumados, isso aí é normal. O Gabigol, nesse jogo, inclusive, foi muito elogiado pela imprensa por ser muito ativo no banco de reserva, Serginho. Isso não nos surpreende, né? Não surpreende. A gente sabe que isso o tempo inteiro. Ele traz essa experiência, inclusive, da Europa. Ele foi banco em grandes potências europeias, Serginho.
Então ele traz esse alto nível para o futebol brasileiro. E ele está extremamente motivado, cara. Ele está buscando essa vaga de voltar a ser banco na seleção brasileira, cara. A gente alertou aqui, essa vaga está aberta. Mas saiu a convocação hoje, tá? Saiu a convocação hoje, a gente acompanhou aqui, então eu lembro isso, porque Gabigol... Havia uma expectativa dele estar. Gabigol não foi lembrado mais uma vez para ser banco do centroavante. Só jogadores titulares em seus clubes foram lembrados. Agora, como é que o Ancelotti, experiente como é, espera que um jogador sem vivência de banco vá bem nessa função? Ele está demonstrando que não conhece o futebol brasileiro. Não, tudo bem, mas eu acho que o Ancelotti aí, ele ainda está se familiarizando, entendeu? Com o futebol brasileiro. Ele está observando como é que se sentam os jogadores, né, nos principais clubes de futebol. Por exemplo, ontem ele estava em Salvador, vendo o jogo ali Bahia e Santos, entendeu? Procurando titulares, ele não estava, cara. Vai ver Bahia e Santos. Palmeiras, Serginho, na Libertadores, avançou e vai enfrentar o River Plate nas quartas de final. Então acredita-se que a classificação, esse triunfo aí, essa boa notícia, seja consequência direta da ação de torcedores que jogaram fogos de artifício na sede do clube na madrugada. Pelo visto, o plano de assustar o vigia ajudou os jogadores a melhorarem de rendimento. Isso sempre funcionou, cara. Você jogar uma bomba numa pessoa sempre ajuda. Isso aí sempre ajuda. É a cultura esportiva nossa, isso tem em todo o estádio. Agora, outra notícia relacionada ao Palmeiras é a contratação muito próxima do meia da geração belga, a Andréa Pereira. Atleta aí que mesmo sem nunca ter jogado pelo Palmeiras, já tem uma história linda pelo clube. Serginho, você dá uma Libertadores para um clube que nem é um clube que paga o seu salário, isso aí marca, Serginho. Marca. O torcedor já está de braço aberto esperando ela chegar. Agora o Botafogo na Libertadores, Serginho, ele foi eliminado, tá? Mas pelo brasileiro venceu o Juventude. Juventude que, pesquisei aqui ao seu lado, também tem um jogador chamado Abner. Que assim que apareceu a gente foi lá olhar. O Juventude tem seu próprio Abner, assim como a seleção brasileira. E não é o mesmo Abner, tá? Não, o Abner, o outro Abner da seleção... O Abner 1? O Abner 1, o Abner original, sem ser o Abner novo, ele ficou de fora da lista do Ancelotti. Inclusive, né, aproveitar para trazer essa notícia, que o Ancelotti, infelizmente, ainda não deve ter aprendido a palavra Abner, essa palavra importante do nosso idioma. É uma palavra difícil, eu de repente até estava escrito sim. Na lista? Na lista dele, mas ele rasurou, achou que era uma coisa errada, um rabisco. Porque é difícil você olhar a palavra Abner e achar que é uma coisa. Abner realmente é uma das últimas palavras a serem aprendidas, eu sei disso, tanto que eu fui obrigado a aprender Abner primeiro, porque ela estava na lista na frente. Agora, o perigo é a gente ter aí uma proliferação de Abners. A gente ficar aí sem ter como diferenciar, porque se começa a aparecer um Abner aqui, aí já tem um Abner no Juventude. Aí daqui a pouco pinta um Abner no Fortaleza. Pinta um Abner na Desportiva Ferroviária. Daqui a pouco você vai ter que começar a fazer variação, Daniel, e botar complementos, Daniel. Aí vai ter que ser o Abner paulista, aí vai ter que ser o Abnerzinho capixaba e, de repente, até um momento de você ter um Abner, Daniel. Porque o Abner pode ser o nome de um lugar também, a gente não sabe, ninguém sabe. O Abner, seja qual Abner for, ficou de fora da lista, mas tivemos a convocação do atleta Wesley, Serginho, que está indo muito bem pela Roma, no último jogo, um jogo mais recente aí, fez gol e tem tudo para se entender bem em campo com o argentino Dybala nessa temporada. Aparentemente, para o Dybala é difícil jogar com o Messi, ele declarou isso, mas com o Wesley deve ser mais fácil. Com certeza. Agora, só voltando aqui para o Botafogo, Daniel, pela Libertadores, o clube foi eliminado pelos universitários da LDU, Daniel, a Liga Deportiva Universitária. Então agora é focar aí no brasileiro, né, na Copa do Brasil e também arrumar alguma maneira de conseguir $1 bilhão para tirar o nome do presidente John Textor do Serasa, E com um desafio a mais, tá? Com um desafio a mais que agora, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o Botafogo vai seguir só jogando fora de casa. O clube não vai poder mandar nenhum de seus jogos em sua sede, que é o seu paraíso fiscal, as Ilhas Caribenhas, Ilhas Caimã. Então, na minha opinião, quem perde é o torcedor, porque é um local paradisíaco e seria uma boa forma do técnico Ancelottinho se reconectar com a natureza. Respeite a natureza! E o Ancelottinho, ele tem potencial para dominar o idioma caimanense, com certeza, em pouco tempo. Aqui no Brasil mesmo, a gente já viu aí, ele já está falando português muito melhor que o Abel Ferreira, por exemplo.
Agora, eu acho o seguinte, Serginho, não querendo justificar a eliminação do Botafogo na Libertadores, mas a FIFA deveria fazer alguma coisa. Deveria ser proibido esse time Liga Deportiva Universitária. Todo mundo sabe que o universitário não é sério. O universitário é sacana. Eu tenho uma universidade, eu sei. Você sabe muito bem disso. Você lida com o universitário diariamente na sua faculdade. Com certeza. Ele pede para um outro jogador assinar a súmula para ele, enquanto ele vai jogar sinuca no centro acadêmico. Uma série de coisas, Serginho. Uma série de atividades estranhas, Serginho, que esse tipo de jogador tem. Por isso, esse time acabou surpreendendo o Ancelotti. Não tem mais bobo no futebol, né? Mas na universidade ainda tem bobo pra caramba. Tem bastante. Então, o Botafogo podia ter se aproveitado, mas infelizmente não deu certo. Na minha opinião, Serginho, o maior problema desse jogo na altitude nem é a bobeira. E nem é o Ancelotti surpreendido. O maior problema é a falta de oxigenação no cérebro. Então, o time ideal para jogar contra a LDU seria o Santos. Com certeza. Ninguém usa o cérebro no Santos, né, Serginho? Então, o time não teria o desempenho afetado. O Botafogo tinha que ter enviado o Santos para representá-lo em Quito. Com certeza. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. E agora, o Vojvoda assume o Santos. Mas quem assume o Titinho? O fato é que o Santos bem que tentou atrair o Tite, largando o filho dele lá, para ver se ele pelo menos ia buscar. Mas infelizmente, Tite nunca apareceu. Abandonado pelo pai e não reconhecido pelo novo chefe Vojvoda, Titinho ficou esquecido. Tal qual todos nós ficamos pelo menos uma vez na vida na saída da escola. Enquanto anoitecia e uma mal-humorada diretora seguia repetindo que ninguém veio nos buscar. As outras crianças esquecidas começam a ser lembradas e ir embora uma a uma. Mas você permanece ali, sem ter um coleguinha para poder tacar uma pedra para extravasar as suas frustrações. Até Kleber Xavier já foi embora, buscado pelos pais assim que a demissão foi anunciada. No terceiro gol do Vasco, os pais do Kleber Xavier já estavam ligando o carro. E Titinho ali, desempregado, órfão, esquecido, na saída da escola da vida, como todos nós. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Eu já fui esquecido. Na escola? Não. Eu fui esquecido no presídio. Na excursão da escola? Na excursão da escola.